Olá, meu nome é Alex Vandubil Mendes, sou responsável pela disciplina de Diversidade Cultural e Economia Solidária no ProEja. Iremos continuar nossos estudos e nesta videoaula iremos fazer um condensado sobre o que vimos nos temas anteriores, e bem como aprofundar nossa temática e assim findar esse componente. Mais de grande valia para a sua formação profissional no currículo da EJA e Educação Profissional. Vocês podem acompanhar através do seu caderno didático no que engloba seus conceitos a partir da página 156. Aqui falaremos sobre o lugar de contestação nos jogos de identidade, a inclusão incompleta do regime colonial, o direito à igualdade e a diferença. E para que tenhamos um bom resultado, solicito também de vocês a disposição necessária para a leitura atenta e cuidadosa dos nossos textos do caderno. Importante para a sua aprendizagem, bem como todo o material de apoio, além do caderno didático, outras ferramentas de apoio ao nosso componente estará disponível, como link, apostilas e vídeos. Esse material servirá de apoio para suas atividades práticas e avaliações. Então, deixo claro que temos que fazer a leitura atenciosa e minuciosa desses para que tenhamos êxito em nossa jornada. Vamos começar? Nunca conceitos como diversidade, diferenças, multiculturalismo, identidades culturais, inclusão, respeito e tolerância foram apresentados com tanta relevância nas pesquisas educacionais. O atual momento multicultural nos oferece discussões acerca das contribuições para a promoção da dignidade cultural dos seres humanos, constituídos em nossas diferenças e especificidades, buscando desenvolver uma compreensão politizada contra-hegemônica que pode, no presente, contribuir para a dignidade dos alunos e alunas, levando-os a reconhecer suas visões de mundo. Esses fenótipos, suas linguagens, ou seja, suas e nossas diferenças, quando falamos em dignidade cultural, temos ao menos um grande objetivo. Desejamos contribuir com ações que estimulem a humanidade a livrar-se de sentimentos de xenofobia, racismo e intolerância, de modo que todos e todas que de alguma forma possam beneficiar-se desses processos de descolonização cultural, antropologicamente, entendemos que as culturas são, metaforicamente, os mantos que recobrem as interações do ser humano com o meio social. Interações que produzem significados numa mesma cultura. Portanto, os sujeitos fazem uso das mesmas interações e submetem os processos de significações aos mesmos critérios e, desta forma, há certa compatibilização nos conhecimentos gerados numa forma cultural. Vejamos nosso primeiro slide. Forma cultural é uma categoria que visa entender o padrão cultural na qual as diversidades expressam e menos os conteúdos expressados e mais o lugar onde esse conteúdo é expressado. São mais as condições da expressão que a obra propriamente dita. Se comparecermos à criação artística, diríamos que há mais a tela onde a obra vai ganhar corpo que o corpo da obra de arte. No jogo da inclusão e exclusão, cabe aos sujeitos auto-intitulados normais e apenas a eles o privilégio de nomear os demais sujeitos considerados não normais, sem por estes serem nomeados na lógica binária constituída pela relação normal e não normal. Há uma normatividade instituída a partir da qual todos os outros são classificados e hierarquizados. Queridos alunos, estamos diante de um jogo de disputas por prestígio cultural e econômico. Trata-se de um discurso identitário que tentam estabelecer fronteiras rígidas e nos conduzem à lógica binária e dicotômica. Discursos culturalmente localizados em terrenos marcados e permeados de enunciados culturais. Todos nós nos localizamos em vocabulários culturais e sem eles não conseguimos produzir enunciações enquanto sujeitos culturais. Todos nós nos originamos e falamos a partir de algum lugar. Somos localizados. E nesse sentido, até os mais modernos carregam traços de uma etnia.
Não há como encontrar uma pureza ou absolutismo, por exemplo, nos campos das diferenças raciais. Dialogando com Munanga, em 2003, perguntamos: será que os chamados brancos e negros estariam como as laranjeiras, mangueiras e bananeiras, que produzem respectivamente laranjas, mangas e bananas, produzindo também negritudes e branquitudes? Respondemos que não, as culturas têm história e percurso no tempo e no espaço. As identidades são processos dinâmicos e articulados, não são produtos acabados, estáticos e fixos. Problematizar os significados culturais contra os interesses de quem os produziu, questionando as relações que inferiorizam a cultura daqueles que, submetidos à dominação, marca principal dos processos de colonização cultural, impulgando uma cosmovisão e negando àquele próprio os conquistados. Afinal, os alunos é mais importante que programas e conteúdos. O encontro com o outro, o diferente, o diverso, retratando nos vocábulos culturais que tratam o sujeito negro, o sujeito homossexual, o sujeito surdo, o sujeito cadeirante, etc. Exige problematizar os próprios processos de subjetivação que retratam o eu normal nos vocábulos culturais, que atribui referência de normalidade ao sujeito branco, ao sujeito heterossexual, o sujeito ouvinte, o sujeito andante, entre outros. Haja vista que, ao diferenciar a racionalidade ocidental, também produz desigualdades intrínsecas a esse processo classificatório. No conjunto do pensamento ocidental, a cada parte atribuindo valor desigual, de maneira a enaltecer algumas e subalternizar outras. Este é o objeto da razão metômica. Cursista, vamos acompanhar o próximo slide. A razão metônica afirma-se como a razão exaustiva, exclusiva e completa, muito embora seja apenas uma das lógicas da racionalidade que existem no mundo e seja apenas dominante nos estratos de mundo. Abrangindo pela modernidade ocidental, a razão metotônica não é capaz de aceitar que a compreensão do mundo e muito mais do que a compreensão ocidental do mundo. Caros alunos, na busca incessante de um cogito da razão, o sujeito foi separado do objeto, numa tentativa de alcançar um sujeito desenraizado do mundo, um sujeito desencarnado, cujo autoconhecimento está configurado em experiências esvaziadas do simbólico e do desagregado do cosmos. Esta redução da multiplicidade de mundo ao mundo terreno, objeto de laicização, contribuiu para que o Ocidente transformasse os não ocidentais em estagnados e improdutivos. A crítica à razão metotônica é condição para a ampliação do mundo e para a identificação e valorização das riquezas dos mundos. De Santos, por fim, a razão metotônica reivindicará para si o status de única forma de racionalidade, de maneira a não se esforçar em compreender outras diferentes racionalidades ou limitando-se a reconhecer a racionalidade diferentes. Apenas enquanto objetos ou matéria-prima de estudos, isso ocorre muitas vezes quando a razão metotômica preside os debates que envolvem o tema multiculturalismo, quando a ciência passou a reconhecer-se como multicultural. Mas que, por outro lado, esta mesma ciência mantém os saberes não ocidentais hegemônicos e coloniais ainda fora do debate. Assim, compreendemos desde logo que nossa aproximação com os alunos e alunas, considerados diferentes, negros, homossexuais, surdos, cadeirantes, idosos e outros, não ocorre numa tábua rasa, mesmo quando nós mesmos nos sugerimos nada conhecer das culturas dos negros, dos surdos, dos homossexuais e outros. Nossa subjetividade anuncia expectativas, desejos, medos e curiosidades, que constituem elementos significativos nas análises e nas práticas curriculares. Tento dizer assim, que os diferentes não são algo que desconhecido ou não imaginado. Neles habitam muitas vezes conhecimentos estereotipados, inferiorizados e despreciativos, que dificultam nossa aproximação positiva e de alteridade com os mesmos. Dessa forma, esta aproximação configura-se como lugar de contestação, espaços discursivos
onde posições de sujeito e subjetividades diferentes e diferenciais são inscritas, reiteradas como repudiadas. Nesse jogo de identidades, a batalha é por definir o direito de representar e nomear o outro. É um jogo manipulado ideologicamente na perspectiva de construção de uma forma a ser seguida por todos e todas, envolvendo processos de inferiorização, marginalização e anormalização. Não será suficiente incluir as crianças com deficiência na escola regular comum se também não realizamos um processo de reeducação do olhar e das práticas a fim de superar os estereotipos que pairam sobre esses sujeitos, suas histórias, suas potencialidades e vivências. A construção histórica e cultural da deficiência ou necessidade especial, como ainda nomeio em alguns fóruns, enquanto uma diferença que se faz presente nos mais diversos grupos humanos. É permeado de diversas leituras e interpretações. Muitas delas estão alicerçadas em preconceitos e discriminações denunciadas historicamente por aquelas ou aqueles que atuam no campo da educação especial e pelos movimentos sociais que lutam pela garantia dos direitos desses sujeitos. Para suscitar alguns caminhos, façamos algumas perguntas simples. Acompanhe o slide. Podemos indagar que histórias das narrativas do currículo têm contado sobre as relações raciais, os movimentos do campo, o movimento indígena, o movimento das pessoas com deficiência, a luta dos povos da floresta, as trajetórias dos jovens da periferia, as vivências da infância, principalmente popular, e a luta das mulheres. São narrativas que fixam os sujeitos e os movimentos sociais em noções estereotipadas que realizam uma interpretação emancipatória dessa luta e grupos sociais. Que grupos sociais têm o poder de representar e quais podem apenas ser representados nos currículos? Que grupos sociais e étnicos raciais têm sido historicamente representados de forma estereotipada e distorcida? Caros alunos, os esforços que buscam encaixar ou incluir os diferentes nas categorias e epistemologias pré-estabelecidas pelo pensamento hermeticamente fechando em torno de um mundo concebido para o eu normal serão insuficientes, pois neste mundo, na perspectiva fanoniana, o colonizador é o senhor, real ou imaginário. A questão da denominação sujeitos deficientes com deficiência, portadores de necessidades educativas especiais, alunos especiais ou outros, constitui apenas um debate sobre melhores e piores eufemismos para denominar a alteridade e que não caracteriza por si mesma nenhuma mudança epistemológica, política ou pedagógica. Desse modo, o problema das definições sobre os outros não se resolvem ao encontrar termos politicamente corretos para descrever esse ou outro sujeito, senão em desconstruir a suposta ordem natural dos significados que os localizam em certos discursos e práticas de poder, e produzir rupturas na lógica binária de oposições específicas da educação especial. Optamos por compreender as diferenças em suas múltiplas especificidades, forjadas em seus próprios micro-regimes culturais, pois não há como compreendê-las fora do contexto cultural. Retirar, por exemplo, o negro, o homossexual e o surdo e submetê-lo ao julgo dos referenciais culturais, respectivamente do branco, do heterossexual e do ouvinte, é marcado do colonialismo, que, ao desejar incluir, acolhe e hospeda o outro sob seus próprios critérios de valor. Essa prática nos revela uma pedagogia que diz ao outro: está mal ser o que és, e que considera esta mensagem como o seu único ponto de partida. Está mal ser índio, ser surdo, ser mulher, ser negro, menino de rua, jovem, etc. E também a pedagogia que adota como ponto de chegada de uma outra mensagem para o outro. Está bem ser alguma coisa que nunca poderá ser? Está bem ser branco, ouvinte, homem, adulto, etc.? Esse modelo de inclusão é incompleto, é inacabado e é ineficiente. Restará sempre algum resquício que denunciará a presença indesejada, a normalidade hegemônica
que se pensa superior e a única e é a normalidade imaginada. Ela não é natural, ela é discurso e como discurso precisa ser representada insensamente para afirmar-se. No embate cultural, a hegemonia é ativamente produzida e positivamente mantida. Nesse processo, a cultura do eu colonizador desorganiza e reorganiza a cultura do outro colonizado, no sentido de acercar e aprisionar a cultura do colonizado dentro da forma cultural do colonizador. O regime colonial do eu formal, como forma de cultura hegemônica, inseriu as demais formas culturais dentro de si. Segundo Sartre, em 2005, a tarefa do colonizador é a de transformar a sua prática discursiva em realidade, estabelecendo o princípio de que o colonizado não é semelhante ao colonizador. O regime colonial se esforça para destituir o colonizado de capacidade, de inteligências e de positividade. No regime colonial e neocolonial, o sentimento de inferioridade ou deficiência humana é introduzido e alimentado muitas das vezes com consentimento pelos pertencentes à normalidade diante da anormalidade. No regime colonial, ambos colonos e colonizados participam assimetricamente de um mesmo processo de despersonalização, no qual o colono fabrica o colonizado e o colonizado é a condição necessária para a existência do colono. A ambiguidade de alguns discursos que tratam da diversidade é desejar falar com todos, dialogando apenas com uma única forma cultural, com a única matriz epistemológica. Ao dizer que o surdo possui deficiência ou é portador de necessidades educativas especiais, o faz dentro da forma cultural dos ouvintes. É nesse discurso que se encontra o aprisionamento epistemológico do outro, pois procura a assimilação dos diferentes, a partir dos próprios critérios e valores que excluem esse mesmo diferente. E, assim, busca integrar todos os diferentes, fundamentando no modelo paradigmático do indivíduo universal. Um modelo que cultiva uma celebração da diversidade cultural, na qual celebram a diferença sem fazer diferença. Tendências educacionais fundamentadas na ideia de preservação do outro por meio de um olhar curioso, de um olhar que vê o outro como algo exótico, algo a ser cuidado e preservado. Celebra-se o outro desde que esse outro permaneça no lugar que lhe foi designado, um lugar de vitrine estática e misteriosa. Assim, a diversidade é desejada, sem qualquer necessidade de restribuição do poder e dos recursos. Bom exercício para perceber o caráter indignador da diversidade nos currículos seria analisar as propostas e documentos oficiais com os quais lidamos cotidianamente, certamente. Certamente iremos notar que a questão da diversidade aparece, porém, não como um dos eixos centrais da orientação curricular, mas sim como um tema. Caros alunos, a diversidade ela é localizada na parte diversificada do currículo, que sabemos de maneira hierárquica que ocupa lugar menor do que o núcleo comum. Elas podem até mesmo trazer uma certa diversificação, um novo brilho, mas não são consideradas como integrantes do eixo central. Diz Gomes, todavia, sempre há o deslize inevitável do significado da simiose aberta de uma cultura, enquanto aquilo que aparece fixo continua a ser dialogicamente reapropriado. Nossa análise se estabelece nas fronteiras culturais, nos lugares híbridos e nas zonas de contato. Buscamos analisar e compreender os processos de diferenciação na aliança entre histórias e cultura, como espaços dinâmicos, ambíguos e conflituosos, onde, segundo Hall, em 2006, algumas práticas são expulsas do centro e são descartadas para que outras possam tomar seus lugares. No campo educacional, os currículos são o terreno privilegiado, onde essas transformações são operadas, onde esses modos de pensar, fazer, operar, práticas e sentidos. O currículo em seu conteúdo e nas formas através das quais nos apresentam e se apresentam.
aos professores e aos alunos. É uma opção historicamente configurada, que se sedimentou dentro de uma determinada trama cultural, política, social e escolar. Está carregada, portanto, de valores e pressupostos que é preciso decifrar, tarefa a cumprir tanto a partir de um nível de análise político-social, quanto a partir do ponto de vista de sua instrumentação mais técnica, descobrindo os mecanismos que operam no seu desenvolvimento dentro dos campos escolares. A noção binária de diferença está fundada sobre a construção de uma fronteira de exclusão e depende da construção de um outro e de uma oposição rígida entre dentro e o fora. Essa diferenciação provoca uma ruptura epistemológica que sustenta dois polos assimetricamente diferenciados. O conquistador irá escrever no corpo do outro e nele traçar sua própria história. Fará dele o corpo historiado, o brasão, e dos seus trabalhos e dos seus fantasmas. Todavia, o outro diferente não é todo retirado do currículo. Sua existência subalternizada e periférica é necessária para a existência da centralidade do eu normal, que se apresenta como regime natural. Alunos, esses dois processos, ter a si próprio como modelo e projetar sobre o outro as mazelas que são e é capaz de assumir, pois maculam o modelo. São processos que, sob certos aspectos, podem ser tidos como absolutamente normais no desenvolvimento das pessoas. O primeiro está associado ao narcisismo e o segundo, à projeção. No entanto, nos contextos das relações raciais, eles revelam uma faceta mais complexa, porque visam justificar, legitimar a ideia da superioridade de um grupo sobre o outro e, consequentemente, as desigualdades, a apropriação indébita de bens concretos e simbólicos e a manutenção de privilégios. Esta forma de construção do outro a partir de si mesmo é uma forma de paranoia que traz em sua gênese o medo. Desse medo que está na essência do preconceito e da representação que fazemos do outro. Esses processos contribuem para o silenciamento e subalternização dos corpos diferentes, pois fala igualmente da capacidade laborial, cognitiva e cultural de um sujeito diferente em face aos demais. É nesta lógica que o dito normal produz significados daquilo que ele não é, ou melhor, daquilo que ele não deseja ser, pois ao falar do outro, fala de si mesmo, e é sobre essa lógica que capazes e incapazes são produzidos numa mesma prática resultante do colonialismo e do eurocentrismo. Ambas pautadas no modelo, interpreta ativo que não reconhece possibilidade de existência. Fora de seu regime, os signos e valores, de seus signos e seus valores. Caros alunos, estamos chegando ao fim, mas antes necessitamos discutir sobre o direito à igualdade e à diferença. Neste espectro de luta por inclusão social, os grupos e movimentos sociais identitários têm se organizado politicamente em torno do direito, à igualdade e à diferença. Tais movimentos de identidade surgem como resposta ao ataque aplicado pelo colonizador. A luta de identidade é, portanto, uma resposta política, é uma estratégia de emancipação à identidade coletiva. E é muito mais do que um discurso político de enfrentamento ao mundo colonial, de que qualquer outra biologização da diferença. A luta travada em torno da educação do campo indígena, do negro, das comunidades remanescentes de quilombo, das pessoas com deficiências, tem desencadeado mudanças na legislação e na política educacional, revisão de propostas curriculares e dos processos de formação de professores. Acompanhe o slide que segue sobre algumas situações. O racismo mata. A morte de negros e negras é 3 vezes maior que a de brancos e brancas. 71,1% das pessoas assassinadas no Brasil por ano têm cor, são negras. Isso confirma o que há muito tem se dito sobre isso. O Brasil segue operando o genocídio do povo negro, especialmente dos jovens negros. Do contrário, como se explica que a cada ano são assassinados 33.590 jovens negros, média de um jovem negro assassinado a cada 23 minutos.
um número equivalente a um cenário de guerra civil. Para nós é equívoco o que está por trás dessas mortes, chama-se racismo. Um sistema de poder e uma ideologia que não extermina apenas jovens negros, mas almeja diretamente a vida das mulheres negras, suas mães, irmãs, companheiras e amigas, cujo sofrimento e lutas são invisíveis aos olhos da sociedade. No limite, alcança toda a comunidade negra, já que esses jovens não mais terão direito de viver no futuro. Caros alunos, não é novidade que no Brasil a população negra é a maior vítima das diferentes formas de violência. A violência se aprofunda e isso é fato nas populações que já sofrem desigualdades socioeconômicas, para as quais se acumulam as opressões, a exploração e, consequentemente, a violência, como é o caso da população negra e das mulheres negras em especial. O que se pergunta é, por que não causa comoção social? Quantas chacinas têm acontecido nas periferias das cidades, cujas as vítimas são todas pretas e não há comoção, não há repercussão? Quanto mais homens e mulheres negros precisarão morrer para que a nossa sociedade perceba e se revolte com o que está acontecendo. Com relação às mulheres negras, os dados não são mais menos. Os assassinatos têm se agravado. A cada dia, 4.645 mulheres foram assassinadas em 2016. No país, e a taxa desses assassinatos também é maior entre as mulheres negras, que aumentou em 5,3%, enquanto das mulheres não negras a taxa foi de 3,1%, que é o Atlas da Violência que mostra isso para a gente em 2018. Esses dados também revelam que a articulação entre o racismo, o sexismo e a pobreza não explica apenas as mortes de jovens negros, mas também potencializam as violências sofridas pelas mulheres negras. Além destas serem as maiores vítimas em todas as modalidades da violência contra as mulheres, que são os feminicídios, a violência doméstica e os estupros, são também maioria das mulheres mortas pela mão do Estado, reiterando a informação de que o racismo também se faz bem presente nas operações policiais. Temos dito ainda que com o golpe tanto do racismo, quanto a violência, quanto contra as mulheres, tem se evidenciado, tem se aprofundado, e estes dados trazem esta confirmação. Numa situação de perdas de direitos constantes, na verdade, de derrocado dos direitos, como as que estamos vivendo. Quem mais perde são as pessoas que estão na base da pirâmide de desigualdade de classe, de raça e de gênero. E essas são as mulheres negras. Ao final desta aula, tomo emprestadas as palavras de Regina Helena Silva Simões e assumimos que apontamos muito mais interrogações e apostas do que certezas e respostas como nutrientes de experiências e formulações teóricos e práticas. Foi dessa maneira que iniciamos este tema e é dessa maneira que finalizamos, reportando-nos a importância de compreender que exclusão e inclusão formam parte de uma mesma relação, de uma relação perversa, a partir da qual se exclui para incluir. É tempo de modificarmos a postura com a diversidade e a inclusão social na educação profissional. Parafraseando Nelson Mandela, devemos lembrar sempre que, se as pessoas podem ser ensinadas a odiar, também podem aprender a amar. Caros alunos, chegamos ao fim de nossa jornada desse componente. Eu desejo a todos o brilhantismo. Ao fim dessa etapa, sabemos que somos responsáveis pela transformação ao nosso redor. E é agora a hora de modificarmos nossos espaços. Deixo para todos, em nosso último slide, essas palavras para que possamos refletir e agir dentro do senso educacional. A escola não transforma a realidade, mas pode ajudar a formar os sujeitos capazes de fazer a transformação da sociedade, do mundo de si mesmos. Paulo Freire. Grande abraço, eu espero todos vocês nos nossos encontros semanais e fiquem com Deus.